E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Esse aqui é o tipo de vídeo que eu chamo de hipocrisia danada, né? E se as empresas japonesas começarem a sair da Coreia do Sul, eu vou achar bom e pouco, tá certo? Porque é consequência, pô, né? Aqui se faz, aqui se paga, né? Vendas de ativos corporativos do Japão durante a guerra, no caso assim, diz o presidente sul-coreano Moon Jae-in. Só que esse presidente sul-coreano, eu tenho um vídeo dele aqui falando aqui no canal também, que ele falou o seguinte, que já que foi o tribunal da Coreia do Sul que tomou a decisão, ele não poderia fazer nada, tá? Que ele não poderia fazer nada em relação a isso. Só que nessa brincadeira toda, olha só o que o homem está aprontando. Pergunta para mim agora se isso não parece mentira ou se isso não é uma puta de uma hipocrisia. Mas vamos lá. O presidente sul-coreano Moon Jae-in disse na segunda-feira, no caso hoje, né, que vê as possíveis vendas de ativos de empresas japonesas para compensar grupos de sul-coreanos por causa de trabalhos da guerra como indesejáveis para laços bilaterais. Nós vamos detonar os seus bens que tem aqui no país para poder pagar indenizações, aí ficaremos tudo muito bonito, né? Aí nessa brincadeira toda podemos viver em paz. Hipocrisia do cara. Quase que eu falo palavrão, mas vamos lá. Os comentários de Moon vêm enquanto os querelantes que ganharam as ações de indenização contra as empresas japonesas na Suprema Corte da Coreia do Sul em 2018 por trabalho forçado durante a Segunda Guerra Mundial estão buscando a venda de ativos nos tribunais do país. Sim, só que se vocês fizerem uma pesquisa, tá? Houve até sul-coreanos que foram, no caso assim, historiador, tá? Historiador sul-coreano que foi, como é que assim, foi contra isso. Por quê? Esse professor, esse historiador, ele estava falando que a Coreia do Sul estava usando fotos de mineradores japoneses para falar que são fotos de mineradores sul-coreanos e outras coisas mais, tá? Quem quiser dar uma procurada aí no Google aí, né? Só que geralmente vai estar em japonês, tá? Então já vou avisar que vai dar um certo trabalho para vocês encontrarem. Mas tem sim reportagens, porque eu já vi, tava falando sobre isso. Então tem muita coisa assim, né? E você vê que a Coreia do Sul, se for olhar pelos próprios historiadores sul-coreanos estão falando que isso está errado, você vê que tem muita jogada por trás, né? Mas continuando aqui, os laços bilaterais chegaram a um ponto mais baixo em décadas após as decisões, né? E podem ser ainda mais tensos depois que o Tribunal de Seul, no início desse mês, ordenou que o governo japonês pagasse indenização a ex-mulheres de conforto. O governo japonês, que assume a posição de que um acordo bilateral de 1965 resolveu todas as reivindicações relacionadas ao domínio colonial da Península Coreana de 1910 a 1945, criticou as decisões em ambos os casos. Na conferência de imprensa do Ano Novo da segunda-feira em Seul, Moon disse que se sentiu um pouco perplexo com a decisão das mulheres de conforto em 8 de janeiro, uma vez que surgiu em meio aos esforços entre os dois países para resolver as questões em andamento, como controle de exportações e compensação por trabalho de guerra. Você vê que o controle de exportação sempre entra. Por quê? Porque a Coreia do Sul foi tirada da lista branca do Japão de fazer exportações. E nisso a Coreia do Sul ficou toda bravinha, ficou toda irritadinha. Não, vocês não podem tirar a gente. Nós não podemos, nós estamos sendo injustiçados. Só que o Japão, que está mandando para fora, ela tem que ter as leis dela, não as leis dos outros países no Japão. Isso, só para começar, né? E os produtos que a Coreia do Sul está reivindicando, no caso assim, querendo comprar facilmente, sem ter grandes fiscalizações, ele pode ser usado em material militar. E o Japão não quer isso. O Japão falou assim, se você não me dizer para onde vai esse material aqui, a gente não vai te liberar fácil esse produto. Só que a Coreia não quer fazer isso. Então você vê o que? É hipocrisia, né? Então você vê que o Moon Jae-in, desculpa falar, é um puta de um hipócrita. Mas vai fazer o quê, né?
O presidente disse reconhecer que um acordo fechado por Seul e Tóquio em 2015 para resolver a questão, né, das ex-mulheres de conforto é um acordo oficial entre os governos e que ele explorará soluções com base no acordo. Então você vê que o Moon Jae-in, ele reconhece que o acordo é oficial, mas ainda assim exalta esse tipo de coisa das mulheres de conforto. Então, por isso que eu falo para vocês, é hipocrisia? É um cara hipócrita. Desculpe falar. Moon também disse que a Coreia do Sul e o Japão discutirão a questão para que os dois países possam chegar a uma solução que também seja satisfatória para ambos os demandantes. Não esse ano. Vocês podem ter certeza que não esse ano. Eu falo isso porque o Japão já está puto. Já está puto da cara, desculpa assim com o termo de novo, com essa história do Japão, da Coreia do Sul. E os japoneses, em uma grande parte, já estão muito pé da vida também com esse tipo de coisa. Você acha que eles vão aceitar de bom grado? Não vão. Não vão. Principalmente a partir da hora que começar a vender ativos do Japão na Coreia do Sul, nenhuma empresa japonesa estará segura na Coreia do Sul. Você acha que isso vai trazer o quê para as empresas japonesas? Isso vai trazer o quê para o Japão? Principalmente na parte de, como é que se diz? Segurança, honra e etc. Uma coisa que o japonês sempre prega aqui, né? E esse tipo de coisa não vai trazer segurança nenhuma. Então você acha que vai trazer alguma resolução para esse ano? Vocês podem ter certeza que não. O termo mulheres de conforto é um eufemismo para as mulheres, muitas das quais eram coreanas forçadas a trabalhar em bordéis militares japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Os dois países fecharam um acordo em 2015 para finalmente e irreversivelmente resolver a disputa de longa data. Como parte do acordo, o governo japonês pagou 1 bilhão de ienes. Os fundos foram distribuídos por meio de uma fundação para ex-mulheres de conforto e familiares dos que morreram. No entanto, o governo Moon dissolveu a fundação em 2019, depois que concluiu que o acordo falhou em refletir inadequadamente os desejos das mulheres. Então, é aquilo que eu falei para vocês, eu tenho esse vídeo gravado aqui, né, dessa hipocrisia desse homem. Então você vê que ele, como é que se fala assim? Ele aceita que foi feito, mas ele falou assim, não, daí depois ele muda de ideia. Não, eu não aceito isso, então vamos meter o dedo na ferida de novo. Isso porque já havia feito um acordo e o Japão já havia pago 1 bilhão. Olha aí. Olha o cretinismo do homem. Aí depois vem querer falar de paz com o Japão para viver em paz com os vizinhos. Me desculpa, tá? É muita hipocrisia. É a mesma coisa, aquele vizinho que mora do seu lado, que, né, vive fazendo barulheira do cão, fala assim, vamos viver em paz, mas vive com som alto, te incomodando o tempo todo. Né? O governo japonês se recusou a se envolver no processo das mulheres de conforto, alegando imunidade soberana sobre a lei internacional, que permite que um Estado seja protegido contra a jurisdição de tribunais estrangeiros. Né? Mas no caso, o Moon não quis nem saber. Mas o Tribunal Distrital Central de Seul, em sua decisão, afastou os argumentos e determinou que o governo japonês cometeu atos criminosos intencionais, sistemáticos e abrangentes contra a humanidade. Essa foi a primeira decisão do tipo na Coreia do Sul. A decisão deve se tornar definitiva no final do dia 22 de janeiro, já que o governo japonês não pretende apelar. Só que a reportagem aqui também não colocou, né, o outro pagamento, no caso do acordo, que houve em 1965, tá, com a Coreia do Sul, em relação a esse tipo de coisa também. Então você vê que houveram dois acordos, e a Coreia do Sul, ano após ano, está querendo dinheiro, está querendo mamar na teta do governo japonês. Só que chega uma hora que cansa, né? Aí é a hora que o Japão falou, não, para. Né? E esse tipo de coisa vai piorar? Vai. Além que nós não podemos esquecer de dizer que o povo sul-coreano está boicotando os produtos japoneses na Coreia do Sul. Isso porque eles querem viver em paz com os vizinhos. Então, nada aqui que é isso aí. Não é hipocrisia? É duro dizer, pô, mas tem que ser... O que é verdade, né? Contra fatos no argumento. Então, nessa brincadeira, o quê?
Um povo que vive pregando a paz, vive boicotando o outro? Que paz é essa? Paz assim, só pra mim. Eu quero paz só pra mim. Pra você não. Pra você que se lasque. Fazer o quê, né? Mas é a vida. Então dá pra vocês terem ideia de como as coisas estão andando e como as coisas vão se decorrer esse ano. Mas vocês podem ter certeza. Não vai sair um acordo dessa brincadeira aqui não. Tanto que a Coreia do Sul tá mandando delegação pro Japão direto. Já chegou uma outra delegação aqui para tentar resolver essa situação. O governo está dando de ombro para eles. Só para vocês terem ideia de como a situação tá. Mas, vida que se segue, né? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.